Semana passada nós fizemos um breve panorama do capítulo 1. Hoje nós queremos ser um pouco mais profundo, um pouco mais específico neste capítulo 1 de Tessalonicenses. Quero dizer para os irmãos que eu estou bastante entusiasmado com este capítulo 1. Cada vez que eu leio, eu me surpreendo com todas as ideias espirituais que estão contidas aqui, levando em conta que uma vez que se trata de uma carta, quando se ler numa leitura superficial, você vê apenas uma saudação, um comentário, mas lembrando que se trata de um texto apostólico, é certo que o conteúdo dessa carta, a despeito do invólucro histórico da carta, no sentido do diálogo aparentemente despretensioso, ele vem carregado de entendimento espiritual, de verdades espirituais, e esse é o nosso desafio, é extrair da carta as verdades espirituais que aqui estão. Eu vou ler com os irmãos novamente o capítulo 1. São apenas 10 versículos, tá bom? Me acompanhe aí na sua Bíblia, ou com a sua Bíblia. Diz assim, vamos ler a partir do versículo 2, tá? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele, Deus, os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga amém. Queridos, eu fiz uma pontuação, um apontamento, melhor dizendo, e eu quero então demonstrar aos irmãos os meus apontamentos, os pontos que eu quero tratar com os irmãos aqui nesse capítulo 1. A primeira questão que eu vou abordar, e eu vou tomar por começo das nossas discussões, das nossas reflexões, é o que está no versículo 5. Quando diz, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Ok? Este vai ser o nosso tópico. Né? Vai ser o capitular. Vai ser a nossa proposição. Nós vamos tomar o versículo 5 como se fosse o nosso postulado. Vamos entender o versículo 5 como um tema. Poderíamos dizer que o versículo 5 é o tema do capítulo 1. Ou seja, se fosse para eu dar um tema para o capítulo 1 de Tessalonicenses, eu extrairia o tema das ideias do versículo 5. Os irmãos logo vão entender o porquê, que assim eu penso, assim eu interpreto, assim eu coordeno as ideias. Versículo 5, a ideia central, principal. Ok? Daí, desse postulado, desse tema, nós vamos desdobrar esse tema, em pelo menos
mais 4 pontos. O desdobramento vai acontecer. O próximo ponto será, então, o versículo 9, quando diz como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro.